Anexo de metas, tá? Eles são metas anuais, constantes, ok? Relativas, olha só, tá? A receita, despesa, resultado nominal, resultado primário e montante da dívida pública, tá? Professor, o que é resultado primário? Tá? Resultado primário, ela não está inclusa as parcelas e despesas de juros, tá? Incidentes sobre a dívida pública. Tá? Ó, tem que saber, gente. Receitas e despesas, bacana. Resultado primário é sem os encargos da dívida pública, os juros da dívida pública, ok? E o resultado nominal é no final. Tá? Não sei por que ele tinha que ter invertido aqui, né? E o montante da dívida pública. Então, são 5 metas que estão aqui, ó. Então, anexo de metas fiscais, nós temos 5 metas. Receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal, e nós temos mais aqui, montante da dívida pública. Tá? Então, anexo de metas fiscais. Ainda no anexo vai conter, olha só, vai conter cumprimento das do ano. Ele faz uma avaliação dessas 5 metas do ano anterior, faz uma avaliação demonstrativa das metas instruído por memória e metodologia de cálculo que justifica os resultados pretendidos, comparando-os às fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Tá? Então, o que ele está colocando? No item 2, gente, foi uma evolução muito grande. Ó. Memória e metodologia de cálculo. Ok? Essa memória e metodologia de cálculo, ele está se referindo principalmente o quê? A receita pública. Tá? A receita pública. Então, vai ser para a receita pública. Por quê? Gente, vamos supor o seguinte cenário. Tá? Ó, exemplo 1. Tá? Vou colocar aqui, ó, real e prevista. Beleza? Sabe-se que vai arrecadar 100 bilhões. Beleza? Ele faz uma previsão de 90. Vai sobrar o quê? 10. Esses 10 vão entrar no caixa do governo? Sim. Só que esses 10, eles vão ter despesa correspondente? Não. Aí esses 10 vão ser feitos, vai virar o quê? Crédito adicional. Você foge da estrutura, entendeu? Não, foge da estrutura, foge de toda a estrutura, vai ser crédito adicional. Não vai precisar estar no orçamento, tá? Então o que aconteceu? Cenário 2, ó, 100, 100. Isso aqui que é o correto. Só que tem os tal de secretário de Fazenda, isso estou falando faz 20 anos, que eles falam o seguinte: postura conservadora da previsão da receita. O que é a postura conservadora da previsão da receita? Significa dizer que ele vai prever menos, entendeu, gente? Então, esse orçamento aqui, na verdade, ele está errado. Não, seria o seguinte, isso aqui é o real, né? Aqui, ó. Se você colocou 90, as despesas vão ser que valor? 90. Tá? É uma forma de você segurar as despesas. Por quê? Porque as despesas não podem ser maior do que a receita. Então, quando você coloca um teto mais baixo para a receita, o que você faz com a despesa? Você empareda ela. Agora, isso é ruim. Por quê? Porque vão cortar programas importantes para a ação governamental. Tá? Vai cortar muita coisa. Então, por isso que às vezes, acabou o orçamento. Por que acabou o orçamento? Porque eles fizeram uma previsão errada.
Tá? Eu, pessoalmente, eu tenho uma luta pessoal muito grande em relação a isso. Que tem que ser sempre o próximo, o real, tem que parar com o mundo de faz de conta, né? Vocês vão, na nossa aula de sexta-feira, a gente deve estudar créditos adicionais, ou quinta-feira. E vocês vão perceber que o crédito adicional, gente, ele foge essa estrutura de controle aqui. Ah, ele chega lá, entendeu? Ah, vou mandar lá 100 milhões aí, tá sobrando em caixa. O que é sobrando em caixa? Tem um financeiro, mas não tem um orçamento. Entrou o dinheiro. Financeiro é uma coisa, orçamento é outra coisa. O que ele faz? Um crédito adicional e manda para o Poder Judiciário, Poder Legislativo, manda para tal coisa. Sim, ele está submisso. Tá? Você falou LDO, Lua? Sim, ela está na LDO tem um artigo que traz o que pode ser, tá, de créditos adicionais. Tá? Boa. O que acontece? Esse caso aqui. Vamos, esse caso aqui, ó. Ele sabe que vai arrecadar 100. Ele previu 90. O valor da despesa vai ser 90. Não é isso? Então a meta de arrecadação foi quanto? Vamos supor que em outubro ele bateu esses 90. Vai continuar entrando dinheiro? Ele vai ter um superávit financeiro. Ele poderá gastar esse dinheiro? Não. Por que não pode gastar? Porque ele não tem orçamento, não está previsto na LOA. Vai devolver esse dinheiro para o povo? Aí o que você vai fazer? Ó, créditos adicionais. Certo? Créditos adicionais. Então ele vai fazer um orçamento por decreto. Não. Entendeu? Você entendeu isso aí? Dinheiro, cara, orçamento. Não, para você, olha só, para vocês entenderam que aqui tem que ter receita para você poder fazer a previsão da fixação da despesa? Que quando você colocou 90 aqui, você limitou o teto? O que acontece aqui no crédito adicional? Você vai ter que apontar a origem. Origem do recurso. Ok? A origem do recurso pode ser o cancelamento de uma despesa, que é o menos que tem. Ou pode ser o quê? Superávit financeiro. Eu vou criar um crédito adicional porque está sobrando 10 bilhões no orçamento do governo sem despesa correspondente, que é o superávit financeiro. Entendeu? Ah, para gastar é fácil. Tá, vamos voltar aqui. Entenderam, gente? Ele cria a ferramenta chamada crédito adicional. Aí vamos lá, como é que ele quer gastar? Eu vou explicar para você. Então é o seguinte, tá? Vamos supor que ele está na ferrovia. Essa ferrovia é bilionária, não é isso? Aí é o seguinte, vamos supor que ele tem 10 bilhões, vamos supor que ele tem 100 milhões lá de superávit financeiro. Gente, o que é o superávit financeiro? É o financeiro, está no caixa, está na conta única, mas não tem o quê? O orçamento correspondente. Entenderam isso, gente? Entenderam o superávit financeiro? O que é superávit orçamentário? É isso aqui, ó. Esse 2 aqui é superávit orçamentário, gente. Por quê? Porque você tem o quê? Mais receitas previstas do que despesas fixadas. Isso aqui é o quê? É superávit orçamentário. O superávit financeiro é quando você tem mais financeiro. O que é o superávit financeiro? Aqui, ó. Esse aqui, ó. A receita aqui. Ó, a receita. Tá? Você arrecadou 100. Só que na LOA tinha 90. Então você tem um superávit de 10. Superávit financeiro. Aqui o que você faz? Você vai pegar e vai criar um crédito adicional. Você vai pegar esses 10 aqui, ó. Você tem que ter origem no recurso. Vai ser o superávit. 10.
Aí, minha filha, você vai escolher para quem você vai mandar o dinheirinho. Eu vou mandar para a ferrovia, vou mandar para o Tribunal de Contas, vou mandar para dar um aumento para servidor público, para criar uma verba indenizatória, para não sei o quê. Entendeu? Eu vou deixar isso mais para frente, que isso aí tem 3 tipos de créditos adicionais, tem os suplementares, especiais e extraordinários, então a gente vai tirar muito foco aqui. Tudo! Só que o que acontece? O chefe do executivo, ele tem pouco poder aqui. Isso aqui é do Congresso, isso aqui é do Legislativo, isso aqui é a lei mais importante. Então, quanto mais superávit financeiro que ele tiver, mais poder do dinheiro vai ter o chefe do executivo. Vocês estão entendendo a política aqui por trás disso, cara? Tem coisas que eu não posso falar que eu presenciei, né? Falando aqui, gente, ó, mas assim, operacional mesmo, tá? Chegava lá o Tribunal de Justiça, lá o presidente, entendeu? Tal, cara, e tudo legal, tudo republicano. Tudo não, a legislação permite ao chefe do executivo editar o decreto e definir qual que é a prioridade do gasto. Não, gente, ó, tem muita coisa aqui que, por exemplo, aqui, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui secretário de Segurança Pública, tá? A gente estava com problema em presídio. Tá? Tinha que fazer um anexo lá da Mata Grande. Tá? Tinha que fazer. E aí não tinha que fazer. Não tinha solução. Qual que foi a solução? O superávit financeiro. Para um decreto, tal, já criou. Aí já teve o recurso, foi rapidão. Fez lá o negócio lá. Teve que fazer. Mas precisava fazer. Era importante. Não tinha como não fazer. Tinha que fazer. Então tem muitas obrigações também, né? Ó, evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem da aplicação dos recursos obtidos na alienação de ativos. O que é alienação? É a venda de coisas, tá? Sucatas, né? Então o que acontece? Ele tá disciplinando todo o gasto público. Tá? Isso aqui, gente, vamos ver se vocês estão entendendo. Esse dispositivo está onde na aula? Tá, na onde na LDO? No anexo de metas fiscais. Tá? Se você não localizar onde que estão as obrigações, fica difícil. Ó, avaliação da situação financeira e atuarial. Ou seja, previdenciária. Aqui é questão previdenciária. Então, a LDO, o que você tem? Você tem toda uma questão de planejamento. Ó, regime geral, regime de previdência, e o regime próprio dos servidores públicos, o FAT, os demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial, aqui entra a previdência complementar, demonstrativo da estimativa da compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Quantos anos? Aqui, despesas obrigatórias de caráter continuado. 2. Por que isso? Porque a gente vai falar muito de execução de despesa. Tem discricionário, tem de obrigatórias e tem obrigatório de caráter continuado. Quando você toma posse, você vai ser uma despesa de caráter continuado, porque é mais de 2 anos. Tá? Ó, vamos lá, gente. Pra vocês entenderem aqui, tá? Discussão. Você vai ter que ter, gente, ó. Só para você ter uma... Isso aqui é o anexo de metas fiscais. Metas anuais para o exercício de referência. Qual que é o exercício de referência? 2021. Você está discutindo o LDO do ano 2000. Olha lá o prazo. E mais 2 seguintes. Vai ter na LDO, no anexo de metas fiscais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tá? Como é que foram as metas? Quando você lê metas fiscais, você tem que entender receita, despesa, nominal, primária e montante da dívida pública. Metas fiscais anuais, ó, do ano de referência, 2021, né, e mais os 2, comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Ou seja, esse instrumento da LDO, ele dá um lapso de 6 anos de análise das contas públicas. Isso aqui é finanças públicas.
Isso aqui é um instrumento de planejamento. Tá? Então ele tem todo um comportamento da receita e da despesa ao longo do ano, né? Vai ter ainda a evolução do patrimônio líquido dos 3 exercícios anteriores, destacando a origem da aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Tá? Então o Estado sempre está vendendo ativos, aí, principalmente sucatas, carros, né? Áreas. Né? A avaliação financeira atuarial do regime geral de previdência. O regime geral é o da União, próprio e do FAT, estimativa e compensação da renúncia da receita e a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Então essas são as regras o quê? Do anexo de metas fiscais. E vocês podem ter certeza que vocês acabaram de adquirir um conhecimento necessário para qualquer prova. Então nós estamos estudando agora o anexo de metas fiscais. Outro anexo, anexo de riscos fiscais. Mesma coisa, onde que está? Na LDO. O que é um risco? É algo que venha a prejudicar alguém a alguma coisa, não é isso? Risco fiscal. Então o que acontece? O legislador falou o seguinte, olha, se acontecer tal coisa, o que eu vou fazer? Então ele fez o anexo de riscos fiscais. Aqui, ó, a lei de diretrizes orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes. Passivos contingentes. O que é um passivo contingente, gente? Por exemplo, ação judicial que está em discussão. Tá? Então tem uma ação judicial, por exemplo, do FGTS, se o governo perder, vai ser o quê? Vai ser bilhões e não tem orçamento para isso. Então o que ele vai fazer caso ele seja derrotado nessa ação? Tá? Ó, outros riscos, ó, isso que é um passivo contingente. E outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso concretizem. Tá? Então isso aí que é. Vamos lá. Tá? Então o que acontece aqui, só para vocês explicarem. Tem uma ação contra a União no Supremo Tribunal Federal. Tá? Onde, se o governo perder essa ação, ele vai ter que desembolsar e vai causar um desequilíbrio gigantesco no orçamento. Então, se ele coloca... Olha, o que ele faz? Ação tal, lá no Supremo Tribunal Federal. Se caso perder, o valor dessa ação nós vamos dividir em 10 anos a juros de 1% ao ano. Ele falou que vai fazer, gente, caso perda. Ele está dando calote. Ele está o quê? Salvaguardando todo mundo da sociedade. Isso aqui, esse item é lei, gente. É lei. Então já está obrigando, já está antecipando. Antes do governo fazer uma lei para regularizar essa situação, a LDO já regulariza para ele. Então o governante tem que aproveitar esse anexo de riscos fiscais. Tudo que tiver coisa que possa afetar as contas públicas, o que ele já faz? Já faz uma previsão disso na LDO, mais necessariamente aonde? No anexo de riscos fiscais, e onde ele fala quais as providências que ele deverá tomar. Gente, isso é profissionalismo, não é? Tá? Então ele vai avaliar. E essa do FGTS foi verdade, ele financiou em 15 anos. Ele pegou tudo aquilo lá e colocou faixa. Até R$1.000 recebe em tal ano. Certo? Até tanto, uma parcelinha aqui, outra ali, e vai receber. Pelo menos a regra está clara para todos. Entenderam o risco fiscal, gente? Ele é totalmente diferente do métodos fiscais? Totalmente diferente. Ó. Riscos fiscais orçamentário. Possibilidade das receitas e despesas projetadas quando da elaboração do projeto de lei não se confirmarem durante o exercício financeiro. Então é um risco também. Né? Caso aí, né, o orçamento, né, a receita ela não venha a se concretizar. E aí ele vai falar como é que ele vai arcar essas despesas. Em 2020, nós passamos por um regime extraordinário especial. Tá? Tudo aqui especial. E esse regime extraordinário especial que nós passamos, ela foi concretizada na emenda 109, que a gente vai estudar todos os dispositivos da 109. Gente, a matéria de AFO, ela vai circular sobre isso. Cara, a prova de vocês é sobre isso, não tem jeito. Eu fiz a prova do lado do Ceará, mas eu fiz em casa, não fui lá fazer, né? Gente, já acertei todas.
Fácil. Eu achei super fácil. Entendeu? Super fácil. Né? De administração também. Você tem de administração, de administrativo, de AFO. Todas, né? Teve alguma de... Foi difícil, viu? Questão de alto nível. Cara para professor mesmo. Cara com nível de mestrado. Tá? Esse foi de administração. Tá? Ó, dívida pública. Ó, inerente a inerente à administração, dívida pública, imobiliária federal e passivos contingentes. Tá? Então, o que é dívida mobiliária? O que é uma dívida pública mobiliária? Tá? É de títulos, né? Então, pode acontecer um passivo, como é que ele vai se dar isso aí? Uma pergunta de prova, gente, de prova discursiva, tá? Precatórios constam no anexo de riscos fiscais? Estou fazendo uma pergunta. Todo mundo sabe o que é um precatório, né? E aí? Não consta. Porque precatório já tem sentença. Já tem decisão. Então não é um risco, já é uma realidade. Entenderam, gente? Já passou por essa fase. Entenderam, gente? Então, precatório, tá? E eu vou te falar, a emenda 109 prorrogou o pagamento dos precatórios para 2029. 29! Não, até. Tá? Até 2000. Então, os precatórios federais, qual que é o prazo dele? 2029. Mas isso não deve cair na prova de vocês. Isso foi só para título de... Olha lá, então precatório é um risco fiscal, gente? Não. Esse é o aprendizado desse momento. Vocês têm que aprender que precatório não é. Precatórios... Oi? Quem está falando, gente? Oi? Não, tem toda uma regra. Você vai no artigo 100 da Constituição, tem 44 parágrafos. Tá? Ordem cronológica. Não, tem alguns que fura fila, se está mais doente, tal, tem de valores, entendeu? Tem créditos trabalhistas que nem entram em precatório, que já é liquidação imediata. O precatório, só para você entender, tá? O precatório, gente, o pagamento de precatório tem que estar onde aí? Por parte. Precatório tem que estar no PPA, sim ou não? Não. Não é despesa de capital, crianças. Beleza? Tá certo? Precatório. Deve ter previsão na LDO? Sim. De valor ou de percentual? De percentual. O orçamento vai designar 0,8%, 1%, 2%, 10% da receita corrente líquida para pagar o precatório. E o valor da despesa vai estar na LOA. Então é o seguinte, se você tem uma decisão judicial esse ano, receber esse ano, porque seu nominho não está na onde? Na LOA. Vai estar no ano que vem. Entendeu? Então tem toda uma questão orçamentária do precatório. Tá? Vamos lá. Terceiro, tá? O anexo específico. Agora eu quero ver se vocês prestaram atenção na aula. Você tem aqui o executivo. Ok? Aqui tem o legislativo. Fechou? O presidente vai encaminhar para o legislativo esses 3 projetos aqui? É dele a competência? Sim. Como é que ele encaminha? Ele encaminha por mensagem. Ah, professor, eu pensei que era ofício. O nome do ofício de comunicação entre poderes chama como? Mensagem. De novo, o nome do instrumento de comunicação entre chefes de poderes, porque todos estão na mesma hierarquia. Qual que é o nome desse cara? Mensagem. Então ele vai fazer uma mensagem do P de projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Não é isso? Só que nessa mensagem aqui, o chefe do executivo vai ter que fazer um cara chamado anexo específico.
Então, o anexo específico ele vai estar na mensagem, não no corpo da lei. É diferente o lugar dele? É na mensagem. Tá? Agora, o parlamento ele tem anexado essa mensagem no corpo da lei, não há problema nenhum. O que tem esse anexo específico? Ele fala os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial. Tá? Então é tudo, gente. Como é que vai ser a quantidade de dinheiro em circulação, tá? Monetário, como é que vai ser o crédito. Ele fala os parâmetros das projeções principais agregados variáveis. Metas de inflação. Gente, então a meta de inflação oficial do Brasil, o que vale mesmo é a que está na onde? Na LDO. Viu a importância desse sujeito aí, gente? Isso impacta a vida de todo mundo. Tá? Então, metas de inflação, né? Então, nós temos aí, qual que é a nossa meta de inflação? 4,5% variável 2,2, né? Parece que agora vai para 6,5% variável 3,3. Tá? Então, essa é a meta de inflação. Tá? Meta de inflação. Aí, isso aqui é LRF, não é isso? Olha as nossas mudanças, gente. Ó, parágrafo 12, gente. Emenda 102. Integrará a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para o exercício a que se refere, e pelo menos para os 2 exercícios subsequentes, com anexo com previsão de agregados fiscais da LRF, e a proporção dos recursos para os investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. Então, isso aqui é um novo anexo. Tá? Então, agora nós temos o anexo de previsão, outro anexo aqui, anexo dos agregados fiscais. Tá? Aí eu tenho que colocar para vocês aqui, emenda constitucional 102 de 2019. Então ele tirou, não, tá lá na LRF, mas ele quis dar o quê? Mais um ar de, tá? E essa obrigação aqui é para todo mundo, gente. Para todo mundo, para o governo do estado, para a prefeitura, tá? Então tá agregados fiscais, ó. Todos os agregados aqui fiscais deverão constar aonde? Na LDO, tá? Aí aqui tem, ó, produção de efeito, né? O que é essa produção de efeito? Eu vou explicar para vocês. Você vai aqui, ó, esse é 2019, né? A partir da execução orçamentária do exercício financeiro subsequente. Tá? Então foi 2020. Como 2020 nós tivemos um ano de exceção, tá? De calamidade, um ano, uma exceção fiscal completa, né? Agora que estamos caminhando, né? Isso foi a promulgação da emenda 109, foi nesse sentido, que criou o estado de calamidade. E aí, veio uma pandemia. Como é que fica tudo isso? Que a gente vai fazer? Aonde que estão escritas essas regras? A emenda 109, que nós vamos estudar item a item da nossa parte aqui, a emenda 109. Tá? Resumos. Questão de concurso, gente. Eu tenho que saber quais são os anexos da LDO. Gente, o examinador gosta disso. Ele gosta disso. Metas, riscos específicos da União, que é aquele que vai na mensagem, e agregados fiscais, que é o mais novo de todos. Tá? Os 3. Tá? Ou seja, sequência das nossas aulas. PPA, pago. LDO, pago para vocês. Não foi oficial. Não tem como explicar isso em 10 minutos, tem que ser realmente com profundidade. Vamos estudar a LOA. Vamos estudar aqui o processo legislativo orçamentário. Outro assunto importantíssimo, orçamento impositivo, ok? Vedações e PEC emergencial. Que é aquele regime de exclusão que nós vivemos aí, que pode acontecer. Vamos ver como é que vocês estão aí.
no caso de não atingimento das metas de resultado primário. A LDO deve definir as despesas orçamentárias que não podem ser contingenciadas, destinadas ao pagamento do serviço da dívida e outras despesas ressalvadas pela LDO e pela Constituição Federal. Certo ou errado, gente? Eu falei sobre isso com outras palavras. Ali está falando qual instrumento? PPA, LDO ou LOA? LDO que dita as regras do jogo? Então é a LDO que vai ditar aquelas regras do jogo. Então a questão está certa. Entendeu? Ele quer que você saiba. O que ele quer que você saiba? Que a LDO orienta. Na verdade, ele está o seguinte: orienta a execução da LOA. Então, essas regras, o que ele falou aqui, ó? Ó, não atingimento da meta de resultado primário. Pronto. Não cumpriu a meta. Aí você vai ter que contingenciar. Contingenciar é limitar empenho, não é isso? Como é que ele faz isso? Ele bloqueia no sistema, você não consegue empenhar de jeito nenhum. Ele bloqueia no sistema, tá? No CIAF, aqui é... Como é que é o nome do nosso aqui estadual? FIPLAN, né? Ó, a LDO deve definir as despesas orçamentárias que não podem ser contingenciadas, certo ou errado? Sim. Tá? Aí ele vai falar, né? Por exemplo, o que acontece? Normalmente, tá? Normalmente, as LDOs, isso varia de governo federal para estadual, ele fala que não pode ser contingenciada a despesa com saúde, a despesa com segurança pública, tá certo? Não pode ser contingenciada as despesas com dívida, tá? Dívida mobiliária, dívida fundada, dívida flutuante. Então ele vai falar lá quais as despesas que não podem ser contingenciadas. Ó, a LDO, destinadas ao pagamento, vai falar sim. Ele vai falar aqui, né? E outras despesas ressalvadas pela LDO. Então essa questão aqui é de alto nível que vocês tinham condições de acertar. Tem condições de acertar. Tá claro? Tá cristalino? Tá? Agora, você não aprende isso aqui em 10 minutos. Você tem que ter essa autoridade. Outra, a LDO deverá conter anexo no qual se indica o valor onde gastar o dinheiro público cearense no período de um ano. Pelo amor de Deus. Deixa o professor falar. Não é um ano que está errado. O LDO tem 4 anexos. Metas, risco, específicos e o agregado. E algum deles ele fala onde que vai gastar. Aonde que vai gastar vai ser aonde? Gente, a LDO tem quantos anexos? 4. Eu expliquei o conteúdo dos 4. Aquela matéria ali faz parte de algum conteúdo dos 4? Não. Logo a resposta está o quê? Errada. Entenderam, gente? Tá claro, gente? Tá. Alto nível, né? Tá? Ele requer o quê? Um raciocínio, não é só decoreba. Tá? Entende que requer um raciocínio? Pô, mais uma aqui, ó. Olha quantas... Gente, caiu só isso na prova. Aí eu falei, cara, eu vou dar uma reforçada aqui no conteúdo pra galera, né? Outra aqui, ó. Os valores que possam vir a desequilibrar as contas públicas. A exemplo dos passivos contingentes. Está falando de que cara, né? Assim como as ações e os programas necessários para saná-los devem constar no PPA. Pelo amor de Deus. Pelo amor de... Onde que é esse cara? Na LDO. Mas aonde na LDO? A RF. Então você tem que entender, só para vocês ficarem competitivos, o que cada instrumento faz e cada pedacinho dele tem um trabalho. Você tem que saber qual é o trabalho de cada pedacinho dele. Essa é a letra do sucesso. Tá? Mais uma. Apresentação, montante e forma de utilização da reserva de contingência.
constitui conteúdo atribuído à LOA e à LDO. Não expliquei, né, isso aqui, mas está certo essa questão, tá? O que acontece? Lembra esses 42 aqui? Esses 42 aqui, eu tenho que anotar aqui, reserva de contingência. Olha, reserva de contingência. Normalmente a reserva de contingência é 5%, tá, da receita corrente líquida. O que é reserva de contingência? É um dinheirinho guardado. Tá, tem orçamento? Hein? Só que não tem destinação, concorda comigo? Porque ele fica guardadinho, para quê? Caso aconteça alguma coisa, então você usa esse dinheirinho. Entenderam? Isso é reserva de contingência. Ano passado, você sabe por que usaram a reserva de contingência. Esse ano já usaram a reserva de contingência, mas está claro, né? Precisa, né? Está desequilibrado as contas públicas, né? Então, o que acontece? A LDO vai definir o percentual, ok? E a LOA vai o quê? Quantificar o valor. Esse 5% dá tantos bilhões, não sei o quê. Tá? Então, nós temos aí, tá? Mas esse percentual não precisam decorar, porque esse percentual pode variar de ano a ano. E onde que está definido esse percentual? Agora, o valor em reais e montante na LOA. Então, a questão está super correta. Tá? Super correta a questão aqui. Agora, a gente chegou aqui na lei do orçamento. Tá? A lei do orçamento já é uma lei mais completa, né? Aliás, já foi mais simples, né? Agora está completando mais, né? Tudo isso aqui é para a gente discutir o orçamento. Tá? O orçamento, ele também é considerado chamada lei dos meios. Tá? Por que a lei dos meios? Gente, ela não faz nada sozinha, ela é o meio necessário. Gente, a administração, o recurso está previsto na onde? Na lei do orçamento, que é a lei dos meios. Então, o orçamento é uma lei especial que contém a previsão da receita e a fixação da despesa pública, de financeiro e o programa de trabalho do governo, obedecido aos seus princípios. Está aí, né? Também é chamada lei de meios, porque ela possibilita os meios necessários para o desempenho da função pública. A Constituição Federal é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária. Gente, isso aqui é muito claro. Muito claro. Você só pode fazer as coisas que envolvam dinheiro se estiver previsto no orçamento. Está claro isso, gente? Aí surgiu uma coisa que tem que fazer, mas não está previsto no orçamento. Você pode fazer? Não. Tem jeitinho? Não. Qual o remédio que você vai fazer? Já falei. Créditos. Então, na LOA, você vai ter dois tipos de crédito. Tá? Você vai ter créditos originais e você vai ter créditos adicionais. Então, os adicionais você vai somar com originais. Bacana? Entenderam? Então, isso aí. Você não pode. Então, você não pode, gente. Isso aqui não tem exceção. Tá? O que aconteceu no Covid? Tinha dinheiro para combater o Covid? Alguém tinha previsto isso no orçamento? Não. Então, eles fizeram o crédito. Aí já vou dar um tchan para vocês. Ele criou o crédito adicional extraordinário. O crédito adicional extraordinário não precisa você apontar o recurso. Faz, depois paga. O Covid até ajudou a explicar um pouco essa situação, né? Porque vocês entendem, né, que é a situação aí, né? Vamos lá. Orçamentos. Vem comigo, tá? A gente vai bater todos os papéis do artigo 65, 66, 67, 68, 9. Todos eles. O orçamento, ele é uno. Primeiro princípio orçamentário, da unidade, é um orçamento. Esses orçamentos aqui, gente, são o quê? Suborçamentos dentro de um orçamento. O orçamento do Poder Judiciário. 1, 2 ou 3? Qual dos três que está contendo aí do Poder Judiciário? 1. Legislativo. Saúde. 3. Né? Previdência.
Assistência social do Brasil tem um orçamento próprio. Do Banco do Brasil, só se for o de investimento. Tá? Agora a gente vai explicar esse cara aqui para vocês. Vocês aprenderam muito bem o 1 e o 3. Tá claro? Orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Banco do Brasil, tá certo? Petrobras, e muitas empresas aí, tá? É investimentos. Agora vamos para a lei de responsabilidade fiscal, tá? São duas coisas, né? A lei de responsabilidade fiscal, dá um time aqui no item 2, vocês têm que entender dois conceitos, tá? A empresa controlada e empresa estatal dependente, tá? A empresa controlada, é claro, onde o governo tem a maioria do controle acionário de voto, tá? Então ele pertence, ó, diretamente ao ente da federação, ok? Bacana. Agora, nós temos algumas empresas que o governo tem a maioria dos votos, tá? Tem um controle sobre a empresa, só que essa empresa, ela depende do governo para o custeio das suas despesas. Ela é deficitária, o governo tem que colocar dinheiro. Tá? Ela tem que colocar dinheiro. Então, onde o governo coloca o dinheiro para o seu custeio, ela é chamada empresa estatal dependente. Ela é controlada, por causa do capital social, ele recebe do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal, custeio geral, capital, excluído no último caso, aqueles provenientes de aumento da participação acionária. Agora vamos ver se vocês estão ligados no 220. Qual que é o nome da despesa que é proveniente do aumento de participação acionária? Primeiro, é uma despesa de capital. Inversões financeiras. Inversões financeiras. Lembra lá da escola? Esse é outro caso. Inversões financeiras. A empresa já é do governo? Ele tem o quê? Só aumentar a participação do seu capital social. Tá? Então, essa é uma despesa de capital tipo inversão financeira. Na prova, o examinador vai querer falar para você que ele está fazendo um investimento na empresa. Está errado. Não é investimento na empresa, isso é uma inversão financeira. Tudo bem, gente? Tá? Vamos lá. Então é o seguinte. Tá? Ó. Gente. A estatal dependente. Então ela vai no orçamento fiscal, tá? E da Seguridade Social. E seguirá a LRF. Quero que vocês me explicam por que está e da Seguridade Social. Aliás, já vou responder. Tem uma empresa que administra os hospitais universitários federais. EBSER. É empresa? É uma empresa estatal? É uma empresa controlada? Por quê? Porque o governo é dono dela. É uma empresa estatal dependente? Sim. Então o orçamento da EBSER, ela vai estar aonde? No orçamento da Seguridade Social. Na prova de vocês, ele vai falar que é uma empresa, ele vai estar no orçamento de investimentos. Certo ou errado? Errado. Errado. Tá? Agora, se for uma empresa não dependente, ele estará no orçamento de investimentos e ele não estará sujeito ao controle da LRF. Isso porque as empresas custos para arcar de manutenção de pessoas. Caixa. Outra. Pô, é a principal. Outra. Banco do Brasil. Tá? Nós temos poucas empresas estatais, né, não dependentes. Né? Que a maioria foram vendidas. Né? Eu acho que tinha que ser mesmo, né? Entendeu? Mas você tem que. Aqui é para prova, sem paixões. A gente tem que entender isso. Correios.
É dependente, então ela está no orçamento fiscal. Aí você tem que entender, EBSER é uma empresa dependente? É. Saúde, então ela vai estar no orçamento de Seguridade Social. Então, comigo aqui vocês vão conseguir já ter uma classificação do orçamento. Olha a quantidade de empresas. Cara, é um monte de empresa, olha aí, ó. Ah, tem uma aqui, ó, de revólver aqui, de bala, ó, tá vendo? Imbel. Essa é uma empresa estatal não dependente. Ela produz receita suficiente para pagar suas continhas, né? Nós temos aqui ó, a Amazon, tá? EBSER aqui, né? Tem empresa pra caramba, gente. Tá? Então vocês têm que entender onde que vai estar o orçamento da empresa, né? Vamos lá, parágrafo 3º. Olha só, o Poder Executivo, nós estamos explicando agora o que, gente, né? A LOA, né? O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre um relatório resumido de execução orçamentária. Aqui é o seguinte, aqui a LOA já está em vigor? Sim, a LOA está em vigor. Então o que acontece aqui, né? Aí, vou ter que apagar um pedaço aqui, LRF, ó. LRF. Gente, esse LRF, ele controla a execução desse cara. Ele quer o quê? Que a execução desse cara aqui, que é a LOA, tá? Ele seja o quê? Ele cumpra as metas de despesa, de pessoal, ele cumpra as metas de endividamento. Então, o que ele falou? Ó, então, a LRF já tem isso. Lá você vai ter ó, o relatório resumido de execução orçamentária, que é o mesmo que está na Constituição. E isso aqui é o quê? É bimestral, né? E você vai ter o relatório de gestão fiscal. Esse de gestão fiscal, ele vai apurar todos os percentuais de receita, 50%, 30%, 40% e assim por diante, e ele é quadrimestral. Tá? O outro é bimestral e esse aqui é quadrimestral. Isso cai em prova. Tá? Então ele vai ter relatórios resumidos. Para que isso? Aí, você pega esse anexo de metas fiscais aqui, ele é bimestral. Ele é bimestral. Então ele vai comparar, ele vai pegar esse anexo de metas fiscais que está previsto lá na LDO com o que foi executado e fazer a comparação. Aí você estava previsto tanto de receita, de despesa, não sei o quê. Então ele faz todas aquelas manobras lá do orçamento. Parágrafo 6º, já expliquei para vocês, né? Ó, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas, despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Então ele se preocupa muito com a renúncia da despesa, né? A da receita, né? Ó, ele quer o quê? Ó? A renúncia, né? Sobre as receitas decorrentes das isenções, né? Tudo isso aqui é o quê? É renúncia de despesa, de receita tributária. Ele se preocupa muito com isso. Parágrafo 7º, tá? Os orçamentos 1 e 2 vai cair o critério regional, fiscal e investimentos, e o PPA vai ser da regionalidade, que nós já explicamos lá atrás. A gente vai só fortalecendo o conhecimento, tá? O que ocorre se a proposta se um dos demais poderes estiver em desacordo com a LDO? Tá? A LDO aqui já está aprovada, não é isso? Tá. Quando você aprova a LDO, no meio do ano, concorda comigo? Tá? Aí o Constituinte deu um prazo para quê? Aprovou a LDO, o Poder Executivo, ele encaminha para todos os órgãos e todos os poderes, tá, as diretrizes para elaborar sua proposta orçamentária. Aí ele tem um prazo curto, um prazo rigoroso, os órgãos fazem o orçamento e volta para o Poder Executivo, ele consolida e encaminha para o Congresso. Só que a proposta de um poder, o Legislativo ou o Executivo, está em desacordo com a LDO. E aí, o que se faz? Primeiro, devolve para ajustes. Se tiver tempo, né? Se não tiver tempo, o que ele faz? Ele ajusta e incorpora ao projeto de lei.
Quem que tem o poder total sobre o orçamento? O executivo. Que é a função executiva, né? Que é uma função executiva. Entenderam, gente, essa situação aí? É porque é a função dele. Tá? É a função dele, então ele pode fazer isso. LRF agora. O projeto de lei complementar anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a LDO, tá certo? E com as normas desta lei complementar. E aqui já fala, ó, gente, a sincronia dos instrumentos, tudo tem que ser compatível, tá? Tudo tem que ser compatível. Todos eles, né? O que deve constar na LOA? Conterá anexo demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos constantes no documento que trata tal, que é o anexo de metas fiscais. Olha só, então ele vai ter que ter um anexo de compatibilidade de ajustes, né? Então a LDO tem um anexo de compatibilidade com o anexo de metas fiscais. Então, olha a burocracia, então tudo amarradinho, tudo amarradinho. Na LDO, na LOA, vai ter ainda o seguinte: será acompanhado de documento que se refere o 6º do artigo 65, parágrafo 6º, que é efeito regionalizado, bem como as medidas de compensação das renúncias de receita e o aumento das despesas obrigatórias de caráter continuado. Vocês estão percebendo, gente, a importância do legislador sobre as despesas obrigatórias de caráter continuado? Viu? Por quê? Porque é uma despesa que não tem prazo. Ela vai, né? São despesas longas, né? Tá? Tem que conter reserva de contingência, que foi a questão do concurso, do Cefaz, ó, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na lei, na LDO. Olha só que coisa interessante, né? Então, a reserva de contingência, ela, ó, o percentual dessa receita vai estar na onde? Na LDO. E o valor dela? Na LOA. Tá? Foi a questão da prova da Cefaz que cobrou esse cara aí. Outra que tem, ó, atendimento de passivos contingentes e outros riscos eventuais, eventos eventuais imprevistos. Então tem que estar lá na lei de responsabilidade fiscal, né? Então a reserva de contingência, desculpa, eu dei uma errata aqui. A reserva de contingência, tá? Ela poderá ser guardada, o valor da reserva de contingência, para passivos contingentes, que é aqueles que ainda não foram deliberados, né? E outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Um exemplo disso, que pode ser prova de concurso, porque o examinador gosta de usar exemplos atuais. Então ele pergunta o seguinte: pode ser utilizada a reserva de contingência para o combate e enfrentamento ao Covid? Pode. É perfeitamente justificado, tá, a utilização dessa reserva de contingência, e foi feito isso ano passado, e esse ano já gastaram tudo, tá? E tem que gastar, porque é muito dinheiro mesmo, para essa despesa aqui. Na LOA, ainda deve ter todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária, contratual e as receitas que atenderão constarão na lei orçamentária anual. Tá? E é uma despesa obrigatória. Então, dívida pública é uma despesa obrigatória. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e as de crédito adicional. Tá? Como assim as de crédito adicional? Na LOA, ele vai autorizar, a LOA já autoriza o chefe do executivo a editar um percentual de créditos adicionais. Certo? Então, o que acontece? Então, não sei se vocês estão entendendo, a própria LOA, não, é porque não pode ser tão engessado. Certo? Não pode ser tão engessado. Então, o que acontece? Ele já determina que ele pode fazer um crédito adicional. O crédito adicional, você vai ter que ir a origem do recurso, que pode ser anulação de uma despesa. Ah, eu não vou comprar 3 carros, eu quero comprar um ônibus. Então, você cancela ali e cria um ônibus, entendeu? Passa para lá através de... É a movimentação do orçamento. Tá? Não, cancelou, anulado. Não dá tempo de devolver. Por que não dá tempo? Qual que é o da LOA? Gente, na prática, quando que começa a valer a LOA?
1º de janeiro. Quando que termina essa LOA? Para você poder gastar o dinheiro do ano, tem que ter a passagem, a abertura do orçamento. A abertura do orçamento, normalmente é em fevereiro. Já comeu o quê? Um mês. Depois do carnaval. Vocês entenderam? Tem que abrir, tem que ter o decreto de programação financeira. Tá? Tem que ter o decreto de programação financeira. Então você cancela uma despesa. Para você cancelar uma despesa, você acha que é quantos meses, minha filha? Vai voltar o dinheiro, já acabou o orçamento, melhor para o outro orçamento. Então existe toda uma dinâmica, tá, das contas públicas, das finanças públicas, né? Na LOA, deve conter atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada, não poderá superar a variação do índice de preços previstos na LDO. O que é a variação do índice de preços? A inflação, tá? Na legislação específica, né? Aí eu tenho que passar uma coisa para vocês, muito interessante, muito importante mesmo, gente, muito importante mesmo, né? Aonde que está previsto o valor do reajuste dos contratos do governo? Não, aonde aqui? Não é na LOA. Na LDO, lá na inflação, então o reajuste é para inflação. Não é isso? Então é o seguinte, gente, ó, a dívida pública ela vai ser atualizada com os percentuais previstos na onde? Na LDO. Os contratos do governo poderão ser atualizados com os percentuais previstos no índice, INPC parece que é lá, na onde? Na LDO. O governo pode trocar por outro índice? Pode, mas tem que estar na onde? Na LDO. Então, ali na LDO, ele vai ditar as regras de execução do orçamento e de muitos contratos administrativos, inclusive. Se você fizer um contrato administrativo aqui com índice de reajuste diferente da LDO, seu contrato é nulo. Ele não vale, tem que estar lá, tem que seguir esse aí. Tem que seguir lá, essa aqui é a regra, né? Aí é o seguinte, existe o princípio da simetria constitucional, né? Isso aqui é federal. O que acontece, gente? Nenhum estado, nenhum município pode usar outro índice. Ele pode colocar outro índice. Só que ele vai ficar inviável. Por quê? Gente, o governo do estado deve dinheirinho para a União? O município deve dinheirinho para a União? A dívida deles vão ser atualizada pela LDO federal. Então, se ele colocar um índice diferente aqui, ele vai perder em todas as situações. Em todas as situações. Então lá ele decidiu, todo mundo vai ser o mesmo. Tá? E tem que ser assim. E eu acho mais. Eu acho que os contratos de particulares, nossos, assim, entendeu? Tinha que seguir também essa regra, porque não é justo o governo ter um valor e, por exemplo, pega o valor dos aluguéis, tá? Que teve esse ano. Ô, louco, foi absurdo. Foi um absurdo, não foi? Então deveria seguir lá o do governo, não só os nossos serem diferentes também. Vamos lá. Gente, atenção. O que eu estou passando para vocês aqui? Aqui eu sou concurseiro profissional. Eu amo fazer prova de concurso. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa. Eu quero comprar um carro, auto, não sei o que, tal, 1000 cilindradas. Tem que ser preciso no orçamento, gente. Então, os créditos têm que ser precisos. Isso aqui é um princípio orçamentário. Ou com dotação ilimitada. Aí eu não sei quanto eu vou gastar, mas então você não pode fazer. Você tem que ter uma previsão de crédito. Então, não existe cheque em branco no orçamento. Todas as dotações orçamentárias têm que ser precisas e tem que ter um valor certo. Não deu o dinheiro. Qual que é o remédio? Depois a gente vai ver qual a espécie. Sim? Ele é limitado à origem do recurso. Você tem que apontar a origem do recurso, entendeu? Tá. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar de outra maneira. As finanças públicas no Brasil ela é muito interessante, é objeto de muito estudo. LOA de 10 anos atrás, ele falava o seguinte, o Poder Executivo já fica autorizado
a alterar a LOA por crédito adicional em 10%. Entenderam? Pega dinheiro do carro, manda para o caminhão, do combustível, manda para o pessoal, e toda aquela... Vocês entenderam aqui? Aí esse 10 passou para 20, de 20 por... Teve na época do Lula, foi 100%, cara. Quando você fala que você pode alterar o orçamento de 100%, você dá um tapa na cara no PPA, você dá um tapa na cara na LDO, você dá um tapa na cara em todas as metas, em todos os requisitos. Você viu a complexidade disso aqui? Imagina a quantidade de tempo, energia, de produção de inteligência coletiva que as pessoas antes de nós fizeram para chegar onde está aqui, gente. O esforço que teve para aprovar a lei de responsabilidade fiscal e fala que pode ser alterado 100%. Você está entendendo? Respondi você. Respondi, né? Vocês entenderam? Gente? Então, qual que é o percentual que você pode alterar? Vai estar na LDO, tá certo? Então, na LDO. Então, por isso que eu falo, gente, que não existe governante, cara, que consegue governar sem um poder legislativo. Blairo, eu posso falar, né, que eu estava lá, o Blairo bateu bobeira um ano, e o artigo que ia definir lá o percentual, passou batido, ficou 0. Travou, ficou 4 meses, teve que fazer uma outra lei para alterar a LOA para incluir o artiguinho, entendeu? Agora sim, gente, aqui planejamento, eu falo como gestor, como administrador, ele tem que... Você vai executando, você vai acompanhando. Acontece que na administração pública brasileira, o planejamento da realidade está muito longe. Muito longe. Desde a previsão da receita, vamos fazer uma receita que é cultura defensiva, conservadora de previsão da receita. Para com isso, você massacra os projetos da área finalística, né? Outro negócio aqui, vamos lá. A lei orçamentária não consignará dotação de investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou que lei que autorize a sua inclusão conforme o disposto na Constituição. Tá? Isso aqui é investimento, gente, tá? É diferente daquela posição que você perguntou aquela hora. Aqui é investimento. Então, investimento é uma despesa de capital, não é isso? Então, todo investimento, despesa de capital que seja... Aliás, a única despesa de capital, gente, que dura mais de um ano é investimento. Tá? Única. Ela deve estar obrigatoriamente no PPA. Tá? Pergunta que caiu na paz. Banco Central. Do Banco Central? Tá, eu não vou perguntar o tipo da autarquia, que eu estou apertando você. Mas, né? É uma autarquia independente, foi aprovado já no Congresso Nacional depois de 25 anos de luta, né? Quando você nomeia o Banco Central independente, você está tirando o poder do presidente da República. Os presidentes anteriores não queriam que o Banco Central fosse independente. Eles queriam que o cara, o presidente, não é isso? Que ele seguisse o quê? O Banco Central é o banco dos bancos. E o Banco Central é uma autarquia especial, para quem não sabe, né? E tem uma certa independência muito consistente. Lá tem receita e despesa, não tem? Onde que fica o tal do orçamento do Banco Central aqui? Fiscal. Fiscal para as despesas correntes. Custeio. Tá? Integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária o Banco Central do Brasil. Relativas. Pessoal, encargos sociais, custeio administrativo, inclusive destinado a benefícios e assistência aos servidores de investimentos. Tá claro, gente, que o orçamento do Banco Central faz parte da LOA, essa parte aqui da manutenção do Banco Central. Agora, vamos lá. O que é o resultado? Gente, o Banco Central é um banco, como fosse o Banco do Brasil, Caixa Econômica, é um banco. Só que é o banco dos bancos. Então, o Banco Central tem lucro? Tem lucro. O Banco Central tem prejuízo? Tem prejuízo. Isso que caiu na Cefaz. Quando o Banco Central der resultado positivo,
ele vai ter que depositar o quê? O resultado, o lucrinho na onde? Na conta única do Tesouro. Quando o Banco Central der prejuízo, e aí? Quem? É o ônus e o bônus, não é isso? É os louros, né? Ele vai ter que receber o quê? Lá, o ônus também, ele vai ter que pagar por isso. Então ele paga por isso. E essa despesa aí não está no orçamento, tá? Não está no orçamento. Porque é o resultado do Banco Central, não sabe disso. E o Banco Central, por exemplo, na pandemia, cara, você acha que o Banco Central na pandemia ele teve lucro ou teve prejuízo? Muito. Lucro, essa variação cambial, poxa, lucro gigantesco. Tá? O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição da reversão das reservas. O que é reversão? Lá ele fala o seguinte, o resultado, né? Ó, deu 100 bilhões de lucro, né, de resultado positivo. Ele vai guardar 40% para reservas cambiais, né? Já reservas, né? Constitui receita do Tesouro Nacional e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. Então, 2 vezes por ano há uma apuração do resultado do Banco Central. Tá? Então, a cada 2 vezes por ano faz isso. Agora, e quando der resultado negativo? Aqui. Constituirá obrigação do Tesouro com o Banco Central do Brasil e será consignada dotação específica no orçamento. Aí, ó, deu resultado negativo, vai estar no orçamento. Uma despesa aqui para pagar esse cara aqui. Uma despesa para pagar esse cara aqui. O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente nos termos que dispuser a Lei das Diretrizes Orçamentárias. Aí. Então, na lei, olha outra coisa interessante. Então, lá no LDO, tá? Lá na LDO, ele vai prestar conta do resultado do Banco Central. Gente, o Banco Central ele é fundamental para qualquer país, gente. Ele é fundamental a atuação do Banco Central. Fundamental, tá? Então tá lá. Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas explicativas sobre os custos de remuneração de disponibilidade do Tesouro Nacional, da manutenção das reservas cambiais e da rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando a emissão da União. Destacando os de emissão da União. Tá? Aí não está aqui no material, eu tenho que fazer uma complementação pedagógica para vocês de extrema importância. Tá? O Brasil tem títulos da dívida pública? Temos. Tá. Quem emite esses títulos, antigamente, quem emitia esses títulos era o Banco Central. Tá? Então o que acontece? Com a lei de responsabilidade fiscal, falou, cara, parou. Quem vai emitir esses títulos vai ser o Tesouro Nacional. Letras do Tesouro Nacional. São vários títulos. Então gente, isso tem cara de prova de fiscal de tributos. Então, primeiro, a partir da LRF, o Banco Central ficou proibido a emissão de títulos. Ok? Beleza? Está proibido. E hoje só pode se emitir títulos em nome do Tesouro Nacional. Por quê? Se der lucro, vai para onde? Para o Tesouro. Se der prejuízo, vai para o Tesouro também. Então, ó, os títulos, tá, emitidos da dívida hoje são lastreados pelo nome do Tesouro Nacional. Tá certo, gente? Entenderam isso? Isso cai em prova, tá? Isso cai até em prova de nível médio. Isso... Nunca. O Tesouro é ligado ao Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda. O Banco Central não tem ligação com ninguém. Porque agora ele é o quê? O Banco Central é uma agência... Não, ele é uma autarquia especial com independência, né? Uma independência ampliada, tá? E tem que ser, porque o cara não pode, né? O que acontecia com o Banco Central? O cara chegava lá, o banco de tal lá vai estar... ia lá, socorria. Não pode mais isso. Tá? Então esse é o Banco Central. Para vocês entenderem a LOA, tá? Vocês entendem, gente, que a LOA é a lei mais importante que é votada no nosso legislativo todos os anos? Que é a lei mais poderosa? Que todo deputado quer ser o presidente, todo deputado quer ser o relator desse negócio aí? Claro, é muito poder. Tá? Então nós temos aqui, texto da LOA, os 3 orçamentos, tá?
a LOA, você vai ter a reserva de contingência, tá? Lembrando que o percentual da reserva vai estar lá na LDO, aqui vai estar o valor. As regras para a utilização da reserva de contingência vão estar aonde, gente? As regras de utilização na LDO. Isso, vocês entenderam muito bem essa estrutura, né? Você tem aqui, ó, os anexos da LOA, não da LDO. Efeito regionalizado das renúncias, tá? E o demonstrativo de compatibilidade, tá, da LOA com a AMF da LDO. Tá? Tem tudo isso aqui, tem que ter esse anexo aí. E nós temos aqui também os fundos, né? Informações complementares, que são os fundos de incentivos fiscais. Tá? São os fundos. A gente vai falar muito sobre fundos nas próximas aulas, né? Feito isso, a gente vai falar agora da legislação. Tá? A gente vai falar da legislação. Tá? Nós temos aqui, gente, a nossa matéria. Onde que está a nossa matéria para vocês estudarem em casa? Artigo 65 até o 69. Bacana. E nós temos mais duas leis. Ó, cabe a lei complementar. Então, primeiro assunto. Toda matéria de AFO, toda matéria de direito financeiro, de finanças públicas, será lei complementar. Não lei ordinária. Quais são essas leis? Atualmente duas. Lei de responsabilidade fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, e nós temos aqui a Lei 4.320 de 64. Professor, o senhor falou que é lei complementar. Essa aqui é uma lei ordinária. Assim, a de cima é lei complementar. Essa aqui é lei ordinária. Mas como assim lei ordinária? Significa dizer o seguinte, tá? O seguinte, ela lá em 64 nós não tinha estrutura de lei complementar. Lei complementar foi criação da Constituição de 88. Na ausência da lei regulamentadora, a Constituição recepcionou a 4.320. Embora a 4.320 seja uma lei ordinária, mas ela tem status de lei complementar. A lei 4.320 ela pode ser alterada? Pode. Por lei ordinária ou por lei complementar? Lei complementar. Por quê? Porque a dita cuja tem status de lei complementar. Então, nossos estudos aqui, gente, ela basicamente, tá? Eu falo para vocês aí, mais de 85%, 90% dos nossos estudos estão apenas nesses três instrumentos. Constituição, LRF e a 4.320. Tá aqui, ó. Dispor sobre exercício financeiro, vigência, prazos, organização, plano plurianual. Esse cara aqui, ó, esse item 1 aqui, tá? Ele está regulamentado no artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição. Não sei se você sabe que nós temos 250 artigos no texto original da Constituição e tem mais 250 que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Nossa Constituição tem aí, é muito mais de 500 artigos, né? Porque você pega só o nosso ali do artigo 67, vai o 67A, B, C, D até G, então você tem muitos. Então nossa Constituição, na verdade, é muito detalhada, né? Estabelecer norma de gestão financeira patrimonial da administração direta, indireta e condições, ok? Ó, dispor sobre critérios para execução equitativa, isso aqui é emenda 100, novo, tá? Um pacotão aqui de mudança do AFO, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar, limitação de programações de caráter. Isso aqui ainda não foi editado, essa lei, viu, gente? Essa lei aqui, eu acho que ano que vem sai essa lei aqui, gente. Tá? Essa lei complementar. Eu penso assim, poxa, vai ligando os pontos, conexão, né? A gente está sempre ligado. O cara alterou aqui o inciso 3º, agora recentemente. Ele teve várias alterações, então eu acredito aí, tá aqui, eu acredito que vai vir essa lei nova aí. Então são duas leis. Bingo, 10, né? Último assunto da aula, tá? Último assunto da aula.
último assunto da aula. Vocês vão ter que entender, tá? LOA. É lei. Beleza? A LOA, tá? Ela é uma lei formal. Lei formal, porque ela é como fosse um ato administrativo. Tá? Ela é uma lei formal, ela é concreta. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque ela não é uma lei material, abstrata. Tá? Genérica, não é. Você pega o Código Penal, o artigo 121, matar alguém. Quando ele está lá, matar alguém, é um crime. Código Penal, parte especial. Gente, ele não é genérico para todo mundo? Não é abstrato? Está falando que fulano que vai matar alguém? Então ela é geral e ela é abstrata, não é isso? O orçamento não. O orçamento é o quê? Ele é formal. É como se fosse um ato administrativo revestido de lei. Vocês entenderam isso, gente? É um ato de fixação da despesa, previsão da receita. Ela é específica, não é isso? Ela é concreta. Lá tem um valor da receita, tem um valor da despesa, então ela é concreta, ela é palpável, não é abstrata. Matar alguém. Beleza? Tá. Então é o seguinte. Aí vem aqui a LOA, tá? A gente vai completar esse assunto mais para frente, eu estou só trazendo para vocês, né? O orçamento é autorizativo ou ele é impositivo? O que é o orçamento autorizativo? Está fixado lá. Eu vou construir vou reformar a praça aqui do Terra Nova. Se fosse impositivo, se estava no orçamento, e o cara não reformou a praça, ele cometeu crime de responsabilidade. Atentou contra o orçamento. Concorda comigo? Isso é se ele é impositivo. Concorda? Mas o orçamento, ele é autorizativo. Ele autoriza a administração pública o quê? A realizar essa despesa. O fato de realizar ou não é outros 500. Entenderam, gente? Bacana, tá ok? Tá? Ok. No orçamento impositivo, tá? 1,2%, tá? Da receita corrente líquida, tá? Ele é destinado a emendas individuais parlamentares. Isso aqui foi arte, tá? Da emenda constitucional 86 de 2015. Tem que chegar aqui, nesse cara aqui para vocês. Tá? Não anotem nada, eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui é um balaio de gato. Tá? Então hoje, tá? Eu vou completando assim um raciocínio. Hoje eu falo que parte do orçamento ele é impositivo. Desde 2015, que são as emendas individuais parlamentares. O que acontecia? Gente, a gestão do orçamento dá muito poder para a pessoa. Dá poder para aprovar leis, dá poder de aprovar emendas constitucionais. Dá ou não dá? Quem está aqui, quem está pro lado de cá, tem poder isso, cara? Pô, o cara tem uma emenda lá, libera a verba pro cara. Aí uma forma de você dar mais independência para os poderes
E está chegando nisso, graças a Deus, né? Independência, o parlamento poder questionar, poder discutir com o executivo, não concordar, concordar, enfim. Tem que ter essa diversidade de ideias. Não pode podar. Olha, então as emendas individuais passam a ser o quê? Impositivo. O governo vai ter que garantir a verba para o cara mandar. Entenderam? Tá. Aí, então nós temos aqui o A, impositivo, tá? O A, o B, 1%, cara, você tem que saber esse cara aqui, da receita corrente líquida, tá? Emendas de bancada. O dono dessa arte aqui, emenda 105 de 2019. Tem um A, tem um B e tem um C. Vocês têm que saber os três. Antes de falar o terceiro, o orçamento ele é 100% autorizativo no Brasil. Tá? Por isso que eu não coloquei ou ali, entendeu? Ou é um ou outro, né? Então ele é híbrido. Ele tem uma parte que ele é autorizativo. Tá? O que é emenda de bancada? Aqui no Mato Grosso nós temos 8 deputados federais e nós temos o quê? 3 senadores. Se reúnem os 11, eles falam assim, vamos fazer um hospital novo. Aí todo mundo pega e faz emenda de bancada. Ok? Então a emenda de bancada hoje tem recurso garantido? Gente, você tem que saber, é 1%. Individual, 1,2%. E agora você tem o C, que é o dever de executar. Esse cara está no artigo 165, parágrafo 10, arte da emenda constitucional número 100 de 2019. Esse cara aqui, cara, fez eu perder noites. Perder noites. Lembra da flexibilidade que eu falei para você? Que o orçamento não pode ser preso assim, tem que ter o crédito. Com esse aqui ele matou. Matou. O que ele está falando aqui? A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias. Onde que está esse sujeito aqui? Na Lua. Dotando-os de meios e medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços para a sociedade. Ou seja, a leitura simples desse dispositivo, ele fala que o nosso orçamento ele é autorizativo e 100% impositivo. Texto claro, sem dúvida. O legislador foi muito bacana para o professor. Não colocou palavra do juridiquês. Foi direto. Tem o dever de executar as programações orçamentárias, claro. Aí é o seguinte, cara, como sociedade, tá? 10, maravilhoso. Na prática, impossível, vai travar tudo, burocracia. Tá? Apesar que eu acredito muito que o planejamento tem que aproximar muito da realidade. Mas isso vai levar mais um tempo. E aí o que aconteceu, gente? Parou tudo. Cara, ó, depois a gente fala sobre isso, mas eu entendi o que você falou, eu concordo contigo. Gente, isso aqui muda toda a regra do jogo. Isso aqui muda tudo o que eu expliquei para vocês. Aí, o legislador do Congresso fiz merda. Em seguida veio a emenda 102. Mas antes disso,
Eu vou falar para vocês que eu fui pesquisar, gente, tá? Eu também, ninguém sabe, é novo. E quando você tiver alguma dúvida, gente, sobre AFO, se você tiver alguma dúvida sobre direito financeiro, sobre controle, você vai lá na Tricom, cara, que é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas. Ali é o centro, entendeu? Da efervescência para resolver os problemas que nós temos ali. A grande doutrinação que existe está lá. São os caras que vivem disso, conselheiros de tribunal de contas, entendeu? De todos do Estado, da DF, tá tudo aqui, esses caras aqui. Olha o que esse cara falou. É forçoso reconhecer, ou seja, é difícil reconhecer, né? No entanto, que a aprovação da emenda 100, o orçamento ganha uma nova estatura jurídica. A partir desse novo regramento, pode-se dizer que a natureza do orçamento público passa a ser impositiva. Logo em seguida, veio a emenda 102, que é o último slide aqui da aula, gente. Vocês têm que esperar aí o finalzinho dela. Tá? O que ele fala aqui? Parou. Se você coloca ele em positivo, cara, acabou. O disposto no artigo, parágrafo 10, o dever de, ali, o C, beleza? Nos termos da LDO, opa, já falou o seguinte, o orçamento ele vai ser impositivo, mas as regras da sua imposição vai estar na onde? Na LDO. Já amenizou, não é isso? Então a LDO pode estar regras de cancelamento, de movimentação. Já mudou, não mudou? 1. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam as metas fiscais ou limites de despesas. O que é o medo daqui? Gente, metas fiscais, receita e despesa. Se o orçamento é impositivo, pense comigo, não se arrecadou o que estava previsto. Você pode fazer limitação de empenho? Você pode fazer contingenciamento? Não. Por que não? Porque ele é impositivo. Então ele falou, para aí, caso as metas não se realizem conforme planejado, neste caso ele deixa de ser impositivo. Faz sentido? Você viu como é impossível ser um orçamento 100% impositivo? Outra, não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. Isso aqui caiu na prova lá do Cefaz do Ceará. Ó, não impede. Lá na LOA pode ter um mecanismo que autoriza em determinada situação o cancelamento. Ele está desrespeitando a lei orçamentária? Não. Não se aplica nos casos de impedimento de ordem técnica devidamente justificados. O cara quer construir uma ponte. Beleza. Na ponte você não tem que ter o tal lá de licença ambiental? O IBAMA, a SEMA, não concedeu a licença. Você pode executar aquela despesa? É o impedimento de ordem técnica. Porque se ele fosse 100% impositivo, o que vai acontecer? E aí ia ter um crime de responsabilidade. Atentou contra as leis orçamentárias. E, finalmente, aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Então, o orçamento, né, tá aqui, ó. Então, aqui, só para completar aqui nosso entendimento, né, aplica-se exclusivamente às despesas, ó, primárias discricionárias. Nessa parte aqui, ele é impositivo. Não adianta decorar, vocês vão ter que entender. Nós temos dois tipos de despesa. Despesa obrigatória. Por que ele é obrigado? Porque tem uma lei, tem um contrato, tem uma Constituição, tem uma LRF que obriga a pagar. Entenderam, gente? E tem a despesa discricionária. Voltando lá na despesa obrigatória. Você tem dois tipos. A despesa obrigatória, normal, e você tem a despesa obrigatória continuada. A despesa obrigatória continuada são aquelas despesas com prazo superior a 2 anos. Ok? 2 anos. Bacana?
Então você tem a normal, a obrigatória, continuada, e você tem as despesas discricionárias. A aquisição de uma viatura é uma despesa obrigatória ou uma despesa discricionária? O que é discricionário? Você pode cancelar. Reforma, obra. Agora, você mandou aquele papelito do empenho. Ela é discricionária ou já é obrigatória? Se ela cumprir, entregar o carro, beleza, mas já está comprometido. Eu não posso cancelar, porque eu estou cometendo um crime. Eu estou atentando contra as finanças públicas, né? Contra a ordem das finanças públicas. Não posso fazer isso. Tá? Até amanhã.